E Senaro, um dos pontos, quando tu nos mandou ali um pouquinho da tua história, um dos ganchos que tu passou para nós foi sobre as dificuldades por ser mulher, né? Conta um pouquinho dessa parte aí pra gente. A gente tem, eu sempre digo que ser mulher corredora é difícil, complicado. A gente não é respeitada, sabe? Em alguns momentos. Por exemplo, quando eu vou treinar na BR, se eu estiver sozinha, nossa, os caminhoneiros, tudo é o tempo inteiro, buzinando. A gente sabe que eles não estão buzinando por um incentivo, né? Você tem uma mulher, o olhar é assim. A gente é meio que um patrimônio público. É uma mulher de um top e um shortinho. Uhum. Então, assim, Sim, nossa, sim. aí começa buzinando e tal. Quando eu vou com os meninos, por exemplo, hoje o meu amigo estava junto. Quem buzinou foram 4 pessoas que conheciam a gente. Uhum. Respeitam, só que eles não estão nos respeitando. Eles estão Sim. respeitando o cara que tá Uhum. junto. O homem que Tipo, tá junto. o Sim. respeito é para o homem, porque pode ser que Aham. seja a esposa dele, então eu tenho que respeitar aquele cara. Quando a gente sai aqui, eu cuido muito, eu tenho um pouco de medo, então eu saio 6 horas da manhã, eu procuro uns lugares assim, que eu sei que são mais tranquilos e aonde o pessoal do hospital às vezes está indo trabalhar. Eu sempre falo para eles porque eu me sinto mais segura porque eles Aham. estão indo. Aham. Mas assim, geralmente já aconteceu de vir atrás, você não responde, o cara continua, aí você começa, porque daí mulher a gente já começa assim, para onde eu vou correr, como que eu vou me proteger, de alguma Uhum. forma, porque para nós não é o medo de parar, levar o tênis, o relógio, o celular, essa é a primeira coisa que a gente quer que aconteça, né? Se parar que leve um objeto. A gente sabe que para nós ainda tem uma agressão, uma violência física. Então a gente sempre fica no estado de alerta ali. E aí quando eles param, você não responde ao assédio e aí eles começam a te xingar. Eles começam a te xingar, te chamar de tudo quanto é coisa. E dá aquele Uhum. momento de revolta, sabe? Que você pensa, poxa, eu só tô me exercitando. Eu saí da minha casa para me exercitar. Sim, sim, E sim. eu tô sendo taxada disso, daquilo, daquele outro. Nossa, é absurdo. É muito difícil isso. Porque é o horário Sim. que a gente tem, porque nós somos amadoras, é aquele horário. Eu preciso levantar às 5 horas da manhã, fazer o meu treino, porque a minha vida continua, porque eu preciso trabalhar Sim. depois. Uma das últimas situações que teve, né? Eu tava correndo com uma amiga minha, e é uma situação que já acontecia, de um certo local que a gente passa, inclusive tem umas outras amigas que elas passam por esse local, elas atravessam a rua ou elas colocam a camiseta. Tipo, elas já vão, a gente já sabe, tipo, eu não vou passar por ali. Uhum. E a gente passou e eles começaram. E a gente não respondeu, eles xingaram. Mas aquele dia, eu voltei. Eu parei a corrida, eu voltei. Eles estavam nos 20. Eu falei, o que você falou? O que você chamou a gente? Todo mundo ficou quieto. Daí eu falei assim, então eu vou filmar vocês. Eu até fiz um stories, postei lá, não mostrei a cara de ninguém. E falei pra eles, eu falei, o que vocês estão falando? Eu falei, porque não é a primeira vez que a gente passa aqui e que vocês ficam assediando a gente. E eu sempre falo assim, eu não quero que essas pessoas pensem, se fosse com a sua mãe, se fosse com a sua filha, com a sua esposa. Respeita e ponto. Uhum. Respeita, Sim. né? Uhum. E aí questionei. Então, assim, tinham 20 homens. E a gente entra ali também na questão da proteção. Porque um protegeu o outro. Quando um xingou a gente, o outro não falou assim, viu? Não faz isso. Sim. As meninas não estão fazendo nada, elas estão correndo. Uhum. Né? Respeita elas. Nenhum dos 20 fez isso. Quando eu abordei e eu comecei a filmar, daí um dos caras falou assim, não me filma que não fui eu. Eu falei, quem foi então? Uhum. Silêncio. Também não falou. Uhum. Também não falou. Então a gente também entra nessa questão que eles protegem uns aos outros, Sim. né? E porque se você corta,
Você vê a menina ali, o cara tá com o amigo na calçada, passa a menina correndo. Ó, ali, ó, gostosa, não sei o que. Você fala pra ele, viu? Não faz isso. Não é legal. Ele não vai, ele vai pensar 2 vezes. Poxa, nossa, meu amigo tá falando isso, né? E aí eu até voltei nesse local, fui conversar, falei, eu vou conversar, porque já não é a primeira vez, é recorrente. Vou conversar. Cheguei lá, era gerente. Ela falou, eu sou gerente. Falei, nossa, que bom, uma mulher. Então, daí expliquei para ela o que tinha acontecido e prontamente ela entendeu. Ela falou, não, isso aqui não pode acontecer aqui no nosso espaço. Amanhã eu vou tomar providência, né? Isso aqui não pode acontecer. Mas são coisas assim que acontecem, sabe? Que muitas vezes nos deixam chateadas. Porque daí, o que você pega ali? Você pega mulheres que tentam se exercitar, tem umas que vão sair na rua, isso vai acontecer, elas não vão voltar mais. Elas não vão mais fazer. Inibe, né? Inibe. Elas não vão mais. Aí você pega outras mulheres que isso acontece e que ela pensa assim, se eu chegar em casa e contar pro meu marido, ele vai lá, ele vai arrebentar a cara. Ou, se eu contar pro meu marido, tem aquele que vai dizer, viu? Eu falei pra você não ir com essa melhor roupa. Não ir. É melhor você não ir mais. Então não vai mais porque isso não é seguro. Então a gente começa a tirar elas dali. Você começa a tirar. Ou por causa da roupa, ou porque tem gente que acha que a gente é patrimônio público. E aí quando você chega numa prova de corrida, você pega o quê? São 20% de mulheres. E aconteceu um caso em 2018 na maratona em São Paulo, na SP City, que eles tinham o quê? O top 50 e o top 100. Top 100 para os homens, top 50 para as mulheres. Por que top 50 para as mulheres? Por que não é top 100? Ah, mas a quantidade de mulheres é menos. Eu falei, mas a gente já começa aqui de casa. A mulher que é assediada quando sai. Ela já não vai, é claro que vai ter menos. Vai ter aquela mulher que não tem a rede de apoio e ela acaba desistindo. Como que ela vai chegar nessa corrida que já não é justa? E quando chega até aí, vocês continuam dizendo que é isso aqui. E aí, como historiadora aposentada, que eu comentei com vocês, eu fiz um texto, chamei várias pessoas, ninguém quis, né? Eu falei, eu vou mandar um e-mail para a organização da prova. Vão ler? Não sei. Fui historicamente falando sobre as mulheres e que aquele top 50 era totalmente injusto, porque se é top 100 para um, é top 100 para o outro. Ponto. Não tem porquê. Né? Coloquei tudo isso e mandei um e-mail para eles. E deu um tempo, eles me responderam. Não sei se foi só por minha causa, se teve mais um movimento, mas eu acredito que de alguma forma eu contribuí. Eles colocaram top 100 e 100. Ah, que legal. Né? Pô, que baita conquista. Aquilo me deixou muito feliz. E aí veio uma pessoa e me falou assim, agora você tá feliz? Porque agora você pode ficar entre as 100. Daí eu falei assim, eu não quero ficar entre as 100. Eu quero ficar entre as 20. Mas eu quero que 100 mulheres tenham o direito. Eu falei, mas a minha meta pessoal, Cianara, é ficar entre as 20. E no outro ano eu ia para a maratona. Eu ia fazer os 42, falei pro treinador, eu queria ficar entre as 20. Ele falou, então nós temos que treinar. Beleza. Vamos lá, vamos treinar. E aí fui conferir o resultado, eu fui a 23ª. Eu falei, não, ok e tal, né? Imagina, a elite e eu era a 23ª numa maratona em São Paulo, que não era fácil. Mas eu sou um pouco curiosa. Aí eu falei, quero saber quem que é essas mulheres que correm rápido, porque eu quero seguir elas, né? Aquela coisa de motivação. Fui vendo. Aí, quando você corre, os fotógrafos disponibilizam as fotos, a gente vai procurando pelo número de peito. Começou a aparecer homens com nome de mulheres dentre essas 23. Eu falei, mas essa Maria tá diferente, né? Então eles pegam a inscrição de mulheres e correm. E aí tinha um, tinha dois e foi indo. E aí esses que eu achei, mandei para a organização, falei, olha, esse aqui é um homem correndo, né? E uns assim, tem gente que faz assim, que ganhou a inscrição, só que não retira o chip. Uns que agem de má fé,
que é para correr, que vai sair o resultado da menina naquele tempo para ela correr uma outra prova. Então a gente tem isso também. E aí eu achei, mandei para a organização, eles retiraram. Mas eu ainda continuava sendo, mas eu ainda estava em 20º. Mas tinha uma pessoa que eu não achava. Eu falei, gente, impossível correr 42 quilômetros e não ter uma foto da pessoa. Eu falei, isso aqui foi muito bem feito. Mas daí, a cenário investigativo, eu falei, eu vou achar o que aconteceu aqui. Procurei nas fotos e nada, não achava. E quando eu digitava o número, era muito engraçado, porque eu digitava o número e a organização da prova disponibilizava um vídeo passando em alguns pontos da prova. Aparecia eu e outros homens. E com aquele número de peito que eu ia lá e digitava e aparecia os mesmos. Eu falei, alguma coisa, tá aqui. Eu falei, tá aqui comigo junto. Eu falei, o que tá acontecendo? E aí, no final, eu consegui descobrir que teve um cara que ele correu com o número dele e embaixo do número dele, ele colocou o chip da outra pessoa, da menina. Meu Deus. Então, por isso que aparecia só essa pessoa, e essa pessoa estava correndo do meu lado. E aí mandei para a organização também, e aí eles desclassificaram os dois. Na época foi... Às vezes, quando eu vou na maratona, o pessoal fala, você que é a menina da maratona, você que deu barulho. Lá eu fazendo estudo de Beltrão, lá em São Paulo, né? E aí eles desclassificaram esses dois, e aí eu fiquei em 19º. Eu queria treinar para ficar entre as 20. Tá aí. Então você vê que é muita barreira. Só que você achou que era treinar só o aspecto físico, tinha que treinar as habilidades investigativas também, né? Esse lado CSI também. Então é muita barreira que a gente encontra, né? Que tá no caminho. Mas a gente tá ali diariamente tentando motivar, inspirar outras mulheres para que juntas, sozinha, a gente não consegue. Para que juntas a gente consiga ir eliminando mais essas barreiras, sabe? Mas tu toca num ponto muito importante aí nesse cenário aqui, é uma das grandes falhas do mundo dos homens, né? Que é essa coisa de... Tu percebe que teu amigo tá fazendo uma coisa errada e tu não fala, né? E tu não marca pra ele assim... fez alguma coisa, fez uma bobagem, e simplesmente, tá, tudo bem. Tu sabe, né, que tem um erro, tu sabe que, mas não é falado. Eu acho que essa é uma revolução que está acontecendo aos poucos. É algo que está vindo devagarinho, né? Mas é claro que depende de você ter, além de tu ter ali no meio um amigo que tem um pouco mais de consciência, que ele também se sinta à vontade para falar, porque também tem isso. A hora que o cara fala, ele também vira, às vezes é ele que vira piada, então eu não vou falar. Então assim, é tão complexo isso, né? Mas enfim, é uma das grandes falhas do mundo dos homens, né? Associada a essa outra, que você também fala, que é a do homem acreditar que buzinando ou gritando pra rua, que alguma coisa vai acontecer a partir dali, né? Eu não sei se existe algum registro histórico, né, de que isso tenha dado certo em algum momento para ser tão reproduzido. Então, é uma coisa que eu falo, justamente isso. Eu quero fazer um estudo de quantos homens que buzinou pra mulher, a mulher falou, eu quero, eu vou entrar no carro. Esse que eu tava esperando. Esse é o cara. Quantos homens ficaram com uma mulher... É o homem que a minha mãe sonhou. A porcentagem, tudo que eu sonhei. Que buzinada certeira. Nossa, isso aí. É você que eu quero. Não, de verdade, esse estudo tem que acontecer, porque assim, é uma coisa que se reproduz tanto, tu reproduz algo que deu certo, né? Exato. Beleza, eu fiz isso aqui e deu certo, vamos lá, né? Mas não tem esse registro, né? E eu e as minhas amigas me falam isso. E elas falam, cara, a gente tá correndo, a gente tá suada, descabelada, cansada, 6:30 da manhã. Quem que teve sucesso na conquista da buzinada às 6 horas da manhã com uma mulher que tava treinando? Então é assim, pra te ver como é uma coisa ainda muito arcaica, assim, é o uma homem, situação né? Primitiva. Essa coisa do homem não ter dificuldade de falar pro outro que ele tá fazendo uma coisa errada, e essa coisa de achar que isso pode, sei lá, trazer tu vai conquistar uma mulher fazendo isso. Então... Mas nossa também, porque culturalmente a gente cresceu assim. Então são tabus que a gente vem quebrando. Isso, perfeitamente. Eu também, no início, quando acontecia isso, eu pensava assim, é que eu tô de top.
E eu me colocava nisso. O meu short está um pouco curto. E aí, não. E eu falo isso para as meninas. Não. Não é a roupa. A gente tem que começar a se conscientizar. E também olhar para outra mulher e não dizer assim, porque ela estava... Não é. Não é. Tu conseguir mudar esses comportamentos enraizados tem uma complexidade muito grande, mas é assim, né? Aos tu conseguindo clarear pro outro, assim, e aí a coisa vai. Isso, é aos poucos que a gente vai indo, que a gente vai mudando, que a gente vai mostrando pro outro que está do lado, né? Isso vai demorar algumas gerações ainda, mas a gente tem que começar. Não, tem que. E na base do diálogo, explicando, abrindo, assim. Expondo, né? Acho que entrou num tema muito importante, né? Essa da corrida aí, esse sofrimento que as mulheres enfrentam para fazer o básico, para treinar. Imagina, de fato, é um horário incomum no sentido que não é um horário de segurança, que tem muita gente na rua. E você não tem outro horário. Você não tem nem como evitar. Tem uma série que eu acho muito boa chamada Master of None. Ela tinha na Netflix, não sei se tem ainda, mas ele trabalha muito, em alguns episódios trabalha muito bem essa ideia de como as coisas são muito diferentes no mundo do homem e da mulher. Então tem um episódio que ele é muito interessante nesse sentido, que vai traçando um paralelo entre os homens saindo da festa e uma mulher saindo da festa. Então são os dois amigos saindo da festa, andando pela rua e se divertindo e brincando, vamos comer aqui, vamos ali e tudo mais. E o paralelo é a mulher andando assim de maneira sorrateira, daqui a pouco uma pessoa começa a vir atrás, e o que ela faz, se ela corre. Então assim, a diferença de uma coisa que muitas vezes nem passa pela cabeça do homem, de que é simplesmente absurdamente simples para o homem e que para a mulher tem toda uma complexidade, né? Simplesmente tu sair de uma festa e poder ir sozinho para casa, né? Então assim, e é isso, né? Esse exemplo que tu traz na corrida é muito importante também, porque essa diferença ela está sempre ali, né? Ela está sempre ali, e a gente precisa se esforçar muito para equiparar, para que essas coisas aí não, sei lá, se transformem cada vez mais. Tem um amigo meu que ele um dia ele falando assim, ele falou, era 11 horas da noite, eu tava com a cabeça cheia, peguei e saí correr. Coloquei meu tênis e saí correr. Eu falei, cara, que atitude simples. Eu falei, isso não existe na nossa vida. Daí ele, por quê? Eu falei, eu não me vejo saindo de casa 11 horas da noite pra correr, não tem. Como. Ele falou, eu preciso espairecer. Ele falou, cara, daí ele começou a pensar. Ele falou, eu saí de relógio sem camisa, só de shorts e tênis e fui correr. Ele falou, e voltei assim, endorfinado. Ele falou, mas é uma coisa que para nós é muito simples, ela é automática. Eu falei, para nós não dá, de manhã a gente já tem que ficar combinando, vamos, com quem a gente vai, tal, para ali. E é isso, né?